Amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa De Olho na Língua Especial. Nos nossos programas especiais, nós vamos conversar com pessoas que lidam com a língua portuguesa cotidianamente. Pesquisadores, professores, poetas, romancistas, jornalistas, publicitários e assim por diante. O nosso objetivo é conhecer, ao conversar com essas pessoas, é conhecer as suas experiências com a língua portuguesa, aprender com elas e enriquecer as nossas próprias experiências como falantes de português. O nosso convidado de hoje é o professor José Luiz da Veiga Mercer. O professor Mercer é professor titular de Linguística da Universidade Federal do Paraná e um dos maiores especialistas nas línguas portuguesas faladas no Paraná. O professor Mercer desenvolveu 3 importantes projetos nessa direção. O primeiro, ele fez um levantamento do vocabulário da pesca da área de Guaraxaba, no nosso litoral. O professor Mercer foi também o coordenador no estado do Paraná de um grande projeto de pesquisa que tinha como objetivo constituir o Atlas Linguístico e Etnográfico da região sul do Brasil. Com base em dados do Atlas, o professor Mercer escreveu a sua tese de professor titular, que é um trabalho sobre as áreas fonéticas do Paraná, do português do Paraná. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Nós vamos começar falando da cara linguística do Paraná. Mercer, você diria que o Paraná é um mosaico de línguas? Sim, nós só não vemos isso de maneira muito clara porque nós temos uma tendência mental a simplificar a realidade para gastar menos energia. Mas o fato é que o Paraná não é uma região em que se fale só a língua portuguesa. No Paraná se falam inúmeras outras línguas em função, sobretudo, dos grandes contingentes de imigrantes que nós recebemos. É só pensar no contingente de alemães, italianos, eslavos, incluindo aí poloneses, ucranianos, russos, depois japoneses, mais recentemente os holandeses, japoneses, por último, coreanos, palestinos. Então, essa realidade é muito variada. Falam-se inúmeras línguas, e sem esquecer, evidentemente, o espanhol que se fala na fronteira, assim como o guarani, e os remanescentes das antigas populações indígenas, como os caigangues. Certo. Então, o Paraná, de certa forma, é um microcosmo do que é o Brasil, né? As línguas indígenas, as línguas de imigração, além, claro, da presença hegemônica da língua portuguesa. Agora, quanto à língua portuguesa falada no Paraná, as pesquisas do Atlas Linguístico e Etnográfico da região sul revelam um perfil linguístico mais homogêneo ou mais heterogêneo do Paraná? O Paraná é bastante heterogêneo do ponto de vista linguístico em função da forma como que seu território foi ocupado. O Paraná foi ocupado em 3 momentos, por 3 levas de ocupantes. A primeira, mais antiga, é aquela que constituiu o Paraná tradicional, o que se deu desde o século XVI até o século XIX, pela ocupação do litoral, do Planalto de Curitiba e os Campos Gerais. Depois houve um segundo momento, já no século XX, de ocupação primeiro do norte, primeiro pelo norte pioneiro e depois o norte novo. E por fim a ocupação do oeste e do sudoeste. Então essa forma de colonização vai ter repercussões, evidentemente, sobre o panorama linguístico. Nós temos basicamente aí delineadas as manchas linguísticas que dão ao Paraná essa feição tão especial. É preciso lembrar, no entanto, que o Paraná nisso não está sozinho. O processo semelhante ocorreu com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul. Certo. E nós teríamos, então, você diria, quantas grandes regiões linguísticas no Paraná? Em referência, claro, à língua portuguesa. Curiosamente, embora haja 3 momentos de ocupação, do ponto de vista linguístico, nós temos apenas uma divisão inicial maior, de norte contra sul. Depois, a famosa linha do leite quente.
Leite quente. Vamos conversar sobre leite quente em seguida. Que vai caracterizar a região sul contra a região norte. Por que o oeste e o sudoeste não se demarcam em relação ao sul, dentro do qual ele fica abrigado? É porque as características trazidas pelos ítalo-gaúchos, teuto-gaúchos e pelos catarinenses eram, de certa maneira, coincidentes, na maioria das vezes, com o que já se falava no sul do Paraná. Né? Então não há maiores separações. O que se pode e deve fazer é distinguir, na região norte, um quadrante nordeste, que corresponde ao norte pioneiro, e um quadrante noroeste, que corresponde ao Paraná Novo, ao Norte Novo e Novíssimo. No sul, nós vamos ter uma separação entre o leste, que pertence ao Paraná tradicional, e o oeste e sudoeste, que é essa região de ocupação gaúcha e catarinense. E nesse, digamos assim, hemisfério norte do Paraná, hemisfério linguístico, o Nordeste, então, tem mais uma influência de uma população oriunda da onde? De São Paulo e de Minas Gerais. O que vai caracterizar essa região é justamente o fato de ser uma espécie de transição entre o sul e o norte. Uhum. Ela tem um pouco de características do sul e um pouco de características do norte. É que a ocupação do norte pioneiro se fez de maneira lenta, com um contingente pequeno ainda a ser comparado com aquele corpo maciço de colonos que vieram ocupar, seja a região de Londrina, de Maringá, depois mais adiante de Umuarama. Então houve tempo para que se fizesse uma espécie de caldeamento, mesmo porque já aí na região do Norte Pioneiro já havia implantações, vamos dizer assim, do Paraná tradicional, que são aquelas criadas já no século XVIII, no caminho das tropas, como é o caso de Jaguaraíva e a entrada para Itararé, a variante de Sengés. Quer dizer, o caminho das tropas é um grande recorte, um grande território linguístico que caracteriza a região sul do Brasil. Isso, é um caminho que parte de Sorocaba e vai terminar lá perto de Porto Alegre, em Viamão. Era por aí que passavam as tropas de mulas que eram trazidas do Rio Grande do Sul para serem vendidas aos mineiros em Sorocaba. Já que os portugueses proibiam que os mineiros criassem mulas. Então. Porque havia uma política de ocupação de São Pedro do Rio Grande do Sul. Do sul do Brasil. Bom, você poderia citar alguns exemplos linguísticos, que distinguem essas grandes regiões do Paraná? Do ponto de vista fonético, de pronúncia, há duas características maiores, então, a separar o hemisfério norte do hemisfério sul paranaense. São características próprias do sul, que é a conservação do E em sílaba final, que é o famoso leite quente. Que no norte, o E tem a tendência a passar para I, daí ficaria leite quente. Uma segunda característica é a pronúncia do R. No sul, conservou-se o R antigo, o R pronunciado na frente, como em espanhol, carro. E já na região norte, implantou-se esse R novo, que é o R posterior de carro. Bom, essas são, digamos, as duas características mais flagrantes, mas há mais. No norte também é mais frequente a passagem de O a U no final de palavras, como de livro para livro. Agora, é preciso assinalar o seguinte: essas diferenças de norte contra o sul são meramente frequenciais. Isso não quer dizer que não haja gente no norte do Paraná dizendo leite quente. Você vai encontrar no norte do Paraná gente dizendo leite quente. Então,
Assim como você vai encontrar no sul quem diga leite quente, mas o problema é de frequência, quer dizer, lá no norte é mais frequente e aqui no sul é menos frequente. E o mesmo se diga do R e qualquer outra característica que você possa imaginar. Certo, quer dizer, o Brasil, o Paraná e o Brasil têm essa característica de grandes movimentações de população, né, e uma mescla de populações de diferentes regiões, né? Então você tem paranaenses do norte morando no sul e do sul morando no norte, portanto a característica mesmo não é radicalmente diferente, mas por frequência, como você está dizendo. No sul, o que opõe o oeste e o sudoeste em relação ao Paraná tradicional? É a ausência das características, digamos, caipiras. Quer dizer, o pessoal do oeste, do sudoeste, eles não fazem aquela virada de língua para pronunciar o R, como no caso de forte, norte. Né? Certo. No oeste e sudoeste você tem forte como mais frequente. Eles tendem a pronunciar o L de fim de sílaba como L ou como U, por exemplo, o sal, mas jamais R como em papel. Nem trocam um L também de bicicleta para bicicleta. E uma outra característica, isso também é tipicamente, vamos dizer assim, gaúcha, eles não eles não incluem um I, né, em coisas como paz, para passar para paz, como nós fazemos aqui no Paraná tradicional, 3 para 3. Então, vamos dizer, esses traços que eu descrevi são traços, vamos dizer assim, caracteristicamente caipiras, não é? E eles não são próprios, então, dessa região em que os falares são aqueles provenientes lá do Rio Grande do Sul. Certo. Quando a gente fala em catarinense, que ocupou o sudoeste, muito poucos são os catarinenses de Planalto, do Planalto de Lages ou do litoral. A grande maioria são catarinenses de origem gaúcha. São reimigrações gaúchas, ficaram um tempo no oeste de Santa Catarina, ocuparam o oeste de Santa Catarina, como ocuparam o nosso, depois vieram subindo e continuam subindo. Você acaba tendo ali uma mancha linguística que pega o sudoeste, o oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina. Isso. Né? É um contínuo que vai desde o norte do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Certo. E tu e você? Apareceu no Parece, trabalho claramente. É muito interessante o seguinte, você tem o tu no Rio Grande do Sul, né? E depois no litoral de Santa Catarina. As outras regiões são ocupadas por você. Quem é, digamos, fã do Tu, teria a lamentar que mesmo na região de Porto Alegre, o Tu começa lentamente a ceder passo ao você, que é a novidade. Certo. Há estudantes nossos lá da Universidade Federal do Paraná que trabalharam com o vigor ou a debilitação do Tu em Santa Catarina. Você começa a penetrar também em Santa Catarina do litoral, ou próxima do litoral. Certo. Bom, o assunto não termina, né? A questão linguística é sempre muito interessante e sempre cheia de detalhes que amarram o falante com a sua história social, com a sua vida, com a região de onde ele vem e assim por diante. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista com o professor José Luiz da Veiga. Não estraguem os livros de nossas bibliotecas. 30 mil livros, aproximadamente. Esse número te impressiona? Pois bem, essa é a quantidade de livros estragados no acervo do sistema de bibliotecas. A recuperação de um livro pode levar, em média, 3 horas de serviço. Porém, levando em consideração a grande quantidade de livros estragados, um exemplar pode esperar em até 6 anos pelo seu conserto. Digamos, usuário, que você precisasse fazer um trabalho, fosse em uma de nossas bibliotecas e não pudesse emprestar o livro porque ele está estragado devido ao mau uso de um outro usuário. Isso seria um grande problema, não?
Colabore conosco. O livro é seu. Faça bom uso dele. Apenas um lembrete. Não tente recuperá-lo usando grampos, fitas e demais materiais colantes. Isso pode danificar ainda mais o nosso acervo. Estamos de volta com o nosso programa De Olho na Língua Especial e hoje está entrevistando o professor José Luiz da Veiga Mercer, da Universidade Federal do Paraná e um dos grandes especialistas nas línguas portuguesas do nosso estado. Professor Mercer, os curitibanos costumam se orgulhar do seu modo de pronunciar o português. Dizem de boca cheia que Curitiba é a terra do leite quente. Quanto que há de verdade nisso? Metade. Metade. Pronunciado dessa forma, metade. Metade, tá bom. Em Curitiba, o E ainda no fim de sílaba resiste bravamente, mas não é uma característica exclusiva de Curitiba, evidentemente. Ela é de todo o Paraná tradicional e se estende por Santa Catarina, para a região do Planalto, de Lages, e se espraia por todo o norte do Rio Grande do Sul. Já foi mais geral, porque essa é uma pronúncia antiga. Foi a pronúncia com que se disseminou pelo sul do Brasil a partir do litoral de São Paulo. Foi trazida para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acontece que outras pronúncias mais novas, mais recentes, foram ocupando o lugar da antiga. Então, o que acontece? Todos sabem que o sul do Rio Grande do Sul era uma região também de leite quente. E hoje há pouquíssimas pessoas que ainda mantêm a 100% essa pronúncia. Essa pronúncia. Brinca-se que agora não é mais alegrete, é alegrete. Certo. Quer dizer, então Curitiba não é propriamente a terra do leite quente, mas ela está numa área, numa grande região do sul do Brasil em que essa pronúncia mais antiga caracteriza, né, a fala das pessoas. Não, e é preciso tomar atenção para o fato de que Curitiba vai lentamente perdendo essa característica. Certo. Também Curitiba começa a passar o E para I. E daí, quando o E passa para I, depois de um T, esse T passa para Tchê. Por isso que quando você diz leite, você não fica só com o I, o T passa para Tchê, daí fica leite, como em Curitiba e assim por diante. Certo. Quer dizer que aquela crença de algumas pessoas de que nós pronunciamos as palavras dessa forma em função da presença da imigração europeia não se sustenta. Não, porque ela é anterior a essa imigração europeia. Veja, há pouco eu fiz referência à manutenção desse E lá na região da Campanha do Rio Grande do Sul, que não recebeu imigrantes estrangeiros. O que pode ser dito é que os imigrantes europeus, como os alemães e os italianos, podem ter concorrido para ajudar a manter, a conservar este E. É o que explicaria porque na região de Juí, de Santa Rosa, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, é tão vigoroso esse... A presença do E. Recentemente, um jornal de Curitiba publicou a carta de uma leitora que dizia assim, aspas, se leite é escrito com E, por que pronunciar com I? É esta pronúncia que define realmente o curitibano. Não temos que imitar cariocas ou paulistas. O que você diria sobre isso? Que não existe uma boa pronúncia porque ela é ligada à escrita. Uma boa pronúncia não se define por nenhuma característica linguística, aliás. Essa decisão é uma decisão meramente social. Deixa eu só ficar com alguns exemplos. Em português, aqui no Brasil, não tem boa cotação social a pronúncia I em palha, assim pronunciado paia. Mas vejam que essa é a pronúncia geral em francês. Em francês, o palha deu paia. E lá não conta negativamente essa passagem do lhe para o I. Ou a pronúncia re para o re,
Não é? Isso não conta negativamente nos Estados Unidos. Certo. Então, não é a decisão sobre a melhor pronúncia não é linguística, propriamente, ela é social, ela é externa à linguagem. Então, não se espere uma decisão sobre pronúncia com base na escrita. Na escrita, certo. Bom, como você mencionou, Curitiba parece estar indo para trocando o E pelo I no final das palavras e, consequentemente, dizendo ti e não mais te. Essa, você diria que é uma tendência mesmo do falar curitibano? É uma tendência. É uma tendência que tem como foco o eixo Rio-São Paulo. Quer dizer, o nosso foco mais próximo para essa mudança é certamente o eixo Rio-São Paulo. Essa influência ela é passada primeiro para as grandes cidades, né? E daí as cidades maiores passam para cidades um pouco menores e assim sucessivamente. E a última região a receber as novidades é a região rural. Né? Ela é a mais conservadora, né? Em função dessa forma de organização social. Existe um trajeto, portanto, das mudanças linguísticas, né? Grandes cidades, para cidades médias, enfim, chegando na zona rural. Mas vamos conversar um pouco sobre a sua pesquisa em Guaraxaba. Lá você estudou o vocabulário da pesca. Primeiro seria interessante que você nos contasse por que Guaraxaba. Porque Guaraxaba é não só uma das regiões mais antigas, de ocupação europeia mais antiga do Paraná, como também permaneceu por muito tempo como um isolado social, econômico e cultural. Então havia todo o interesse em ver como é que se caracterizava essa região. Em 1974, a Universidade Federal do Paraná enviou para Guaraxaba uma equipe multidisciplinar que ia de história até genética, né, para estudar aquela região e sua população. E aí o Departamento de Linguística foi incorporado para fazer um levantamento da ordem da linguagem. Muito bem. E considerando o foco de pesquisa, né, uma região relativamente isolada à época e uma atividade quase em extinção, né, quer dizer, a pesca artesanal, que vem sofrendo já há alguns anos a concorrência da indústria da pesca, a que resultados da pesquisa você daria destaque? A minha tese perseguiu 3 objetivos. O primeiro era comparar as diversas localidades entre si quanto ao vocabulário. Depois, os pescadores entre si, em função de idade e uma série de outras características do seu perfil. E, por fim, o próprio vocabulário, né? Ver quais conceitos eram mais suscetíveis de variação, quais eram menos. Quanto à variação linguística de localidade para localidade, chamou muito a atenção o fato de uma localidade do Superagui, mas voltado para a Baía de Pinheiros, que é Vila Fátima, que está razoavelmente próxima da vila, da sede do município, Guaraxaba, e que dela se afasta em termos de vocabulário da pesca. Então, a vila de Guaraxaba é mais próxima de Ararapira, que está lá no limite com São Paulo, do que com Vila Fátima. Vila Fátima era destoante, por quê? Porque ela era uma localidade de implantação recente. Então, os seus vínculos culturais e sociais com as outras localidades ainda eram muito frouxos. Então, as relações de influência eram tênues, não eram tão intensas. Isso pode explicar, né, esse caráter desviante de Vila Fátima. É vizinho, mas é diferente, profundamente diferente. Quer dizer, o que faz com que duas pessoas, duas localidades falem de maneira muito próxima é um processo de comunicação entre elas e um processo de identificação. Certo. Não? Quanto aos pescadores, eram destoantes aqueles que se iniciaram a pesca tardiamente. Certo. E que, portanto, foram aprender o vocabulário da pesca com adultos de diferentes origens. Enquanto que aquele pescador
que foi iniciado a pesca por seu pai ou por seu avô desde criança, ele aprendeu praticamente com uma pessoa só o vocabulário da pesca. Então havia mais integração linguística. Então a Vila Fátima de um lado e o pescador que se iniciou tardiamente ficam como que em uma relação de semelhança. Certo. Tá? E por fim, aquela história dos conceitos que tinham maior ou menor número de palavras para designar, né? O conceito, a rede para a pesca de camarão é o que recebeu o maior número de denominações. Tinha, se não me engano, 16 denominações diferentes. Por quê? Porque é um instrumento mais importante. E segundo, alguém dirá, mas martelo é, quem sabe, um instrumento mais importante para o carpinteiro, para o marceneiro, mas nem por isso tem 16 nomes. O problema é que rede, há diversos tipos de rede. Então, o nome de uma rede é sempre a palavra, a rede seguido de uma especificação. E o que varia, no caso da rede de camarão, é justamente a especificação. E por que varia? Há 3 motivos para que isso se dê. Primeiro, uma rede é sempre concebida para pescar um determinado tipo de peixe ou de crustáceo. Segundo, ela pode ter um formato diferente. E terceiro, ela tem uma forma de manuseio particular. Então, conforme você se fixa num ou no outro desses focos, desses aspectos, você vai denominar de um jeito ou de outro, vai chamar de rede de camarão, ou rede de cope, que é aquela parte do meio, ou rede de arrastão, que é a forma de pés. Manuseio. Voltando ainda, Mercer, ao Atlas Linguístico e Etnográfico da região sul, o material já foi publicado? Nós já temos 2 volumes do Atlas impressos, e temos 3 prontos aguardando impressão na editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Certo. É bom lembrar que esse projeto envolveu as 3 universidades federais do sul do Brasil. Das capitais, a Federal do Paraná, a Federal Santa Catarina e a Federal do Rio Grande do Sul. Certo. E algum outro exemplo ainda pescado aí do Atlas? Certamente é uma enciclopédia de exemplos interessantes, mas... Voltando para o leite quente, tem uma coisa curiosa. Quando você olha o sul todo, certo. Então você percebe que você tem lá no alto menor frequência, né, de leite quente. Daí no sul do Paraná, leite quente. O sul do Paraná e o norte de Santa Catarina. Depois volta para leite quente. Quando chega ao norte do Rio Grande do Sul, leite quente. E sul, então são faixas. São faixas de alteração, assim. Não, e assim como eu falei muito de pronúncia, né, há também diferenças de vocabulário. Bergamota é próprio do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, mas no norte do estado é substituído por tangerina, aqui no sul por mimosa, mexerica. Mas há variações também da ordem da sintaxe. O norte do Paraná usa com muito mais frequência seu para indicar a posse da pessoa com quem fala do que teu, que é mais frequente aqui no sul do Paraná. Sul. Certo. Bom, a nossa conversa não tem fim, mas o nosso tempo está esgotando. Então, gostaria de agradecer muito a presença do professor José Luiz da Veiga Mercer nesse nosso primeiro programa de Olho na Língua Especial e esperar que vocês sintonizem a nossa próxima edição desse programa. Até lá e obrigado.